Chevrolet Zafira nunca foi substituído nos corações e mentes de alguns fãs. Por mais que o Spin represente uma evolução em termos de espaço e capacidade em relação à Meriva, ele não tem um projeto tão sofisticado para sua época quanto foi a Zafira. Não é por acaso que o veterano modelo familiar ainda seja muito buscado pelas famílias como carro usado. Na versão recomendada, Elite 2011, a minivan pode ser encontrado por valores entre R$ 27.000 e R$ 34.500. Custo-benefício e itens de série. A configuração Elite foi uma das últimas a ser produzidas, uma vez que a Zafira saiu de linha em 2012. Ela vinha com itens interessantes, tais como ar-condicionado digital com saída traseira, direção hidráulica, volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, bancos revestidos de couro, sistema de som com CD e até airbags laterais. Entre os opcionais, teto solar, controle de cruzeiro e o câmbio automático de 4 marchas, expressamente recomendado. Vale a pena pegar a mais completa Elite em comparação a modelos mais baratos como o Zafira Expression por itens como freios ABS e airbags laterais. Por sua vez, controle eletrônico de estabilidade de tração nunca foi disponibilizado. Entretanto, o grande barato é o projeto do modelo. A Opel alemã encomendou ao pessoal da Porsche um MPV, veículo com múltiplos propósitos, e a encomenda saiu melhor do que o esperado. A marca de esportivos também acha isso, tanto que já exibiu uma Zafira recortada no Museu da Casa. O toque de gênio está no sistema Flex 7 de assentos escamoteáveis, que até hoje é lembrado com uma lágrima furtiva pelos fãs graças ao seu acionamento simples e ao aproveitamento de espaço, uma vez que os bancos suplementares ficam rentes ao assoalho quando escamoteados. Você pode usar um banco de cada vez graças aos assentos individuais e dispensar a fileira completa. Afora isso, o assoalho ficava inteiramente plano ao jogar a fileira central para frente. Os bancos se deslocam longitudinalmente e podem ficar presos juntos aos dianteiros. Se você precisa de uma minivan que seja facilmente convertida em veículo de carga para o trabalho, a Zafira pode ser o seu carro. Desempenho e consumo. A Zafira tinha uma pegada diferente da Spin. A suspensão não chegava a ser super macia, porém segura bem as oscilações e oferece aderência mais para a perua do que para a minivan. Você não terá que abdicar do prazer ao dirigir de um automóvel para carregar a família. Já que toquei no assunto família, devo dizer que o entre-eixos de 2,70 metros era considerado ótimo para a época. Para você ter uma ideia, a medida é a mesma oferecida pelo Toyota Corolla, um dos sedãs mais espaçosos do segmento. Dá para levar 2 adultos altos confortavelmente atrás, sem roçar pernas nos encostos da frente ou a cabeça no elevado teto, nem mesmo com o rebaixamento do teto solar. A intrusão do túnel central é relativamente pequena, o que permite levar um quinto elemento sem intimidades em excesso. Sem os banquinhos em uso, o porta-malas alcançou 535 litros na medição da AutoEsport. O volume pode ser reduzido para pouco menos de 200 litros com a terceira fileira em uso. O senão está no desempenho pacato. Olha que o motor 2.08 V-Flex havia sido aperfeiçoado para render até 140 CV com etanol, 133 com gasolina, bem mais que os 128-121 CV de antes. A despeito disso, o elevado peso de 1.405 kg e o câmbio automático de 4 marchas atrapalhou um pouco esse ganho de cavalaria. Na pista de testes da AutoEsport, o 0 a 100 km por hora foi cumprido em 13,1 segundos, com 12,9 S nas melhores passagens. O manual pode ajudar você a fazer o mesmo na faixa dos 12 segundos. A retomada de 60 a 100 km por hora também não chega a colar as cabeças nos encostos. São necessários 7,8 segundos para fazer a prova em drive. Pelo menos as frenagens foram curtinhas. Foram percorridos 25,3 metros para estancar de 80 km por hora até a imobilidade. O sistema de freios com discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira ajudou na tarefa. Outro porém está no consumo elevado. O Zafira fez apenas 6,2 km. Ele na cidade com etanol e 8,7 km. Ele na estrada. Medição AutoEsport.
A sede com gasolina melhora muito e passa a 9,6 km. Ele urbanos e 13,5 km. Ele rodoviários, dado da Chevrolet. Por outro lado, o negócio de uma minivan não é pregar um sorriso na cara dos entusiastas por velocidade, sim ser agradável no dia a dia. A Zafira não desaponta e oferece um bom torque em baixa para acompanhar o trânsito com facilidade, graças aos 19,7 kgfm a 2.600 RPM, 18,9 kgfm com gasolina. O câmbio pode não ter trocas sequenciais, mas tem os modos esportivo, econômico e inverno. Seguro, peças e desvalorização. A General Motors não costuma divulgar o custo de peças do Chevrolet. Somado ao longo tempo de descontinuação, isso pode ser um problema. Mas a mecânica e algumas peças são compartilhados com os demais modelos da gama. A maior dificuldade pode ser achar alguns componentes estéticos. Para compensar um pouco, a Zafira é um negócio racional em pontos como a desvalorização, agora, estabilizada em 3,3% ao ano. O seguro médio de R$ 2.523 também não chega a ser uma facada. Perfil do seguro. Cotações foram feitas pela Limiar Seguros, 11.2506 a 9.242, com base no perfil de um homem de 40 anos, casado, morador da Zona Sul de São Paulo, sem bônus e com franquia reduzida. Cesta de peças, retrovisor direito, farol direito, para-choque dianteiro, lanterna traseira direita, filtro do ar-condicionado, elemento, filtro de ar do motor, elemento, jogo de 4 amortecedores, pastilhas de freio dianteiras, filtro de óleo do motor e filtro de combustível. Em 11 anos de produção no Brasil, a Zafira conquistou famílias inteiras e foi um carro bem apreciado por quem precisava utilizá-lo como táxi ou veículo comercial de passageiros, já que seu espaço para 7 era bem amplo e racional. Várias unidades da Chevrolet Zafira receberam kit gás para dar aos proprietários, profissionais ou particulares, mais eficiência nos custos com combustíveis. Essencialmente a mesma desde 2001, a Zafira teve apenas retoques em uma década. Ainda bem valorizada, ela foi sucedida pela Chevrolet Spin e gerou reclamações de muitos por conta disso. Ela começou sua carreira com motores GM Família 2.0 8V com 116 cavalos e 2.0 16V 136 cavalos, passando depois para o 2.0 FlexPower de 121 cavalos, que foi atualizado para 140 cavalos. O câmbio automático de 4 marchas era uma opção com muitas virtudes, o que depõe contra na Chevrolet Zafira, de acordo com os donos. Além dos problemas com cabeçote, eles reclamam de falha estrutural, ruídos internos, vazamentos de água e dificuldade de partida, entre outros. Chevrolet Zafira, defeitos e problemas. Um dos defeitos e problemas mais graves da Chevrolet Zafira é a trincada solda entre a coluna AB e o teto. Alguns relatos de defeitos e problemas nessa parte do carro falam que o mesmo só é identificado na vistoria para revenda ou seguro. Existem depoimentos de donos de Zafira alegando que não podem fazer seguro ou que seu carro é reprovado para revenda, devido a uma folga aberta entre as colunas B e o arco do teto. Um proprietário chegou a dizer que foi detectada uma folga de 3,5 centímetros junto ao teto, sendo seu veículo imediatamente reprovado na vistoria. Os clientes buscaram a rede autorizada, mas não conseguiram solução. Chevrolet Zafira, cabeçote. A Chevrolet Zafira tem um histórico ruim com cabeçote e muitos donos da minivan relatam os defeitos e problemas relacionados com o mesmo. Alguns dizem ter dificuldade para dar partida no motor 2.0, assim como também relatam que o propulsor produz um ruído elevado e mesmo em relação ao consumo excessivo. Existem casos de contaminação da água com óleo. Um técnico da assistência autorizada chegou a relatar ao cliente que vários carros da Chevrolet apresentam o mesmo problema. Os clientes não falam em travamento do motor ou queima de óleo, indicando que o problema não se ampliou até a data da publicação do depoimento na internet. Sabe-se que vários modelos da Chevrolet sofreram com problemas comando de válvulas devido ao óleo errado na especificação.
assim como pelo sensor de rotação do mesmo e pelo assentamento de válvulas no 2.0 FlexPower atualizado. Ainda em relação ao cabeçote, alguns donos falam de vazamento de óleo na tampa de válvulas, exigindo a troca da junta. Outros casos envolvendo esse mesmo problema já foram vistos na internet. No caso do motor, o 2.0 da Zafira tem mais relatos apontados para o sistema de refrigeração, que apresenta vazamentos de água em muitos casos. Alguns solucionados com troca de mangueira ou válvula termostática, mesmo em carros pouco rodados, como em um com apenas 26.000 km. Também reclamam dos coxins, que não duram o que deveriam, sendo obrigados a trocar antes de 50.000 km. Chevrolet Zafira, barulhos. Na Chevrolet Zafira, barulho interno é um dos defeitos e problemas mais recorrentes. Com muitas partes plásticas, os donos reclamam de ruídos do acabamento e também dos bancos, em especial da terceira fileira. Este tem um sistema de rebate assento para baixo da segunda fileira e tem dono que reclama do ruído produzido por ele durante a condução. Também relatam que os assentos da segunda fileira também contribuem. Alguns proprietários se queixam ainda do não funcionamento do velocímetro, sendo que nos casos relatados, nenhum havia conseguido encontrar o defeito de imediato, chegando mesmo a trocar sensor de rotação e outros componentes. Mesmo na assistência técnica, os donos de Zafira com esse defeito não acharam a solução. A bordo do minivan, outro defeito que também não solucionaram é o do porta-luvas que trava fechado ou simplesmente não trava. Um dos clientes da GM disse que em sua Zafira, a tampa do porta-luvas não fechava direito, gerando transtorno. Outros casos falam ainda de vazamento de água no interior do carro em decorrência de problemas com o aquecimento, segundo dizem. Alguns relataram defeitos no sistema de ar quente, mas com solução e sem vazamento de líquidos. Por fim, o alarme é um item que deu dor de cabeça para muitos donos de Zafira, sendo aquele que aciona portas e porta-malas. Os relatos falam de dificuldades para o travamento das portas ou seu destravamento involuntário. O mesmo em relação ao bagageiro, onde falam da dificuldade em abrir a tampa. Muitos proprietários reclamam ainda do consumo excessivo de combustível e até de queima de óleo, gerando um consumo alto de lubrificante entre as trocas. Direção hidráulica com folga na caixa de direção é outro defeito recorrente, tendo vários relatos e até tutoriais de mecânicos na internet. Recal. A Chevrolet Zafira, apesar de a maioria dos relatos mencionar defeitos e problemas, ainda é tida como um bom carro e muitos reclamam que ela tenha saído de linha, criticando a sucessora Spin. Em seu tempo de mercado, a Zafira foi chamada para recal das pastilhas de freio do modelo feito em 2007, já que poderia haver o desprendimento do material de fricção com eventual perda de eficiência na frenagem. Dessa forma, o espaço para parar totalmente seria aumento e com possível risco de colisão com vítimas potencialmente fatais tanto no carro como também em veículo de terceiro. Ela também foi chamada por causa do eixo da caixa do diferencial para o modelo 2005 com transmissão manual. O componente em questão é substituído por outro. Nesse caso, a quebra do eixo provoca a perda de tração do veículo, colocando em risco o motorista, passageiros e terceiros, visto que sem a força do motor, o carro pode simplesmente parar em uma via de grande movimentação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e fiquem em casa. Evite ao máximo sair de sua casa. Evite o contato físico com outras pessoas. Higienize suas mãos e evite encostar as mãos no rosto. Vamos nos ajudar. Juntos venceremos.